Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu permito adentrar no meu espírito. A Bíblia, quando fala espírito, em muitos trechos ela vai falar coração. Só que quando a Bíblia fala coração, não está falando do órgão que bombeia o sangue, mas está falando do que nós somos na essência, do que nós somos na origem, quem realmente somos nós. Quando eu acabo tolerando o que Deus rejeita, meu espírito vai ser manchado, vai ser corrompido, vai ser adulterado, vai sair da origem, vai deixar de ser o que Deus planejou que fosse. Porque quando o Senhor nos criou, por exemplo, o Adão, e o Senhor colocou o Adão no jardim, Deus não colocou o Adão para trabalhar não, pessoal. Tudo estava pronto no jardim. Estava tudo pronto. O Adão, ele ia ser só o mordomo, ele ia ser só o administrador. Mas estava tudo pronto lá no jardim. Estava tudo preparado. A ideia de Deus ter posto Adão no jardim foi para que com o Adão, o Senhor Deus mantivesse um relacionamento. E quando a gente cultiva, nutre o nosso espírito puro, santo, reto, imaculado, devoto, dedicado a Deus, a gente acaba, em detrimento disso, não violando o nosso relacionamento com o Senhor. Caso contrário, também é verdade. Quando eu permito que o meu espírito seja manchado, corrompido, adulterado, o que é que vai surtir isso? Eu vou quebrar, eu vou violar o relacionamento que Deus espera ter comigo. A única maneira desse relacionamento com Deus não ser violado, não ser rompido, não ser quebrado, e nós venhamos permanecer, não só agora, mas para todo sempre, com um relacionamento santo, imaculado, puro, devoto, dedicado a Deus, é necessário existir em mim o que a Bíblia vai chamar de santidade. Santidade é você manter o seu espírito limpo, puro, sem mancha, sem mágoa, sem ressentimento, sem espírito de vingança, sem traumas e tantas outras coisas que vão corromper, manchar quem nós somos na origem. Se nós se mantivermos santos e nutrirmos um relacionamento com Deus inviolável, nós vamos estar praticando a santidade, que inclusive a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta tentar insistir, não vai ver. Vai ver Deus, vai contemplar a grandeza de Deus quem se santifica. Talvez você que está aqui ou me assiste, diga assim: mas pastor, mas no meu caso, que eu já estou com o meu espírito manchado, eu já estou com o meu verdadeiro ser corrompido, com a mágoa, com o pecado, que eu não consigo viver sem a prática dele. O que eu tenho que fazer? Poxa, se santificar, arrancar de você tudo aquilo que tem levado você gradativamente mais distante do Senhor estar. Quando eu faço isso, eu cumpro a santidade. Santidade é um mandamento. O apóstolo Pedro disse na sua carta, 1 de Pedro 1,16, é o seguinte: sede santo como eu sou santo. Ali é o Espírito de Deus usando o apóstolo, e ele está nos dando uma imposição: seja santo como eu sou santo. E quando eu decido me santificar, meu irmão, não tem outra. Eu vou começar a ver as maravilhas de Deus. Antes de eu ler onde eu pedi que você abrisse, aqui 2 Timóteo, deixa eu só fazer um breve comentário de Josué 3, que é o texto que descreve a travessia do Rio Jordão. Josué estava com um exército que ele tinha herdado de Moisés, diante do Jordão, e o Josué se desespera, pessoal, porque ele não sabia o que fazer para atravessar o Jordão. E quando ele assumiu o lugar de Moisés que tinha morrido, a travessia do Jordão foi o primeiro desafio. O bastão foi entregue ao Josué, e quando ele pega o bastão de Moisés, o primeiro desafio qual é? O Rio Jordão. Aí ele está diante do rio e aparece um monte de gente: ó, Josué, eu conheço a área aqui, manda o pessoal me seguir, que eu sei qual é o caminho que vai dar do outro lado do rio.
E ele não atentou para ninguém. Ele foi sensível ao que o Senhor lhe havia dito. E o Senhor disse para o Josué: Josué, santifica o povo. Santifica o povo, que amanhã eu faço maravilhas no meio de vocês. Nós não vamos ver Deus, não é ouvir apenas, nós não vamos ver Deus operar na nossa vida, maravilhas que são obras indescritíveis, se eu não me santificar, manter meu espírito imaculado, sem mancha, sem ruga, sem corrupção. E caso o meu espírito esteja já manchado, adulterado, corrompido, então eu tenho que me separar, que é a essência do que significa santificação. É você se separar para o serviço de Deus. Só que entenda, não fica restrito a algo manifesto a você. Quando você se santifica e mantém o seu verdadeiro eu limpo, santo, puro e imaculado, você passará a ser um instrumento de Deus, para que outras pessoas que estão à tua volta consigam contemplar essas maravilhas. Paulo, com muito cuidado, muita delicadeza que ele tinha de tratar o Timóteo, que ele considerava seu filho, o Paulo disse o seguinte, vamos lá, 2 Timóteo, onde eu pedi que se abrisse, né? Capítulo 2, tá bom? 2 Timóteo, deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia. Capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte, meus irmãos, olha que coisa linda. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de barro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para, completa comigo, irmãos, honra, e outros, porém, para misericórdia. Qual grupo tu estás? Dos que honram a Deus ou dos que entristecem o Senhor? Versículo 21. De sorte que, se alguém, seja eu, você ou quem me assiste, se purificar destas coisas, será, só assim, viu? Tem que se purificar, tirar a imundícia, tirar a impureza. Vou ler novamente. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, puro, limpo e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O que é uma pessoa idônea? É uma pessoa capaz, habilitada, capacitada para a obra do Senhor. As bênçãos de Deus não se restringe a um sentimento egoísta. Quando Deus nos dá algo, Ele não se restringe a apenas nós. O que falar da bênção da primogenitura, que era uma bênção que na lei ia passando de pai para filho, de geração após geração. Não era algo restrito a alguém. Quando você decide se santificar, nutrir um espírito puro, reto, alguém que não vai permitir que as manchas, que os pecados, que as desilusões, que as decepções da vida corrompa o seu espírito. Quando você decide fazer isso, você torna-se alguém idôneo, capaz. Seja você que decidiu não se contaminar, igual fez Daniel lá no palácio. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Não adianta. E o Daniel manteve-se incorruptível. E olha que os manjares, a comida que era servida no palácio do rei era algo suculento, era comida de rei. Mas era oferecida a ídolos. E Daniel colocou no coração: eu não vou me corromper. Não adianta. Só que muitos já se corromperam. Já estão com o coração corrompido, manchado, toleraram o que Deus rejeitou. Se você é desse grupo que já manchou, então decida ser como Paulo. Paulo foi idôneo. O apóstolo Paulo foi capaz de fazer a obra de Deus. E como ele fez a obra de Deus com maestria. Se a gente tirar, não tem como, mas eu estou só fazendo aqui um comparativo. Se a gente tirar Jesus, na Bíblia não teve outro mais idôneo, mais capaz, mais usado por Deus como Paulo.
Quantas inspirações o apóstolo teve? Não houve outro que escrevesse tanto como ele. As cartas paulinas, as cartas às igrejas, as cartas aos indivíduos. Só para Timóteo ele escreveu 2. Escreveu também para Filemão, escreveu para Tito. Cartas inspiradas. Mas para o Paulo ser idôneo, ele primeiro precisou santificar. Porque Paulo, quando era Saulo de Tarso, o homem era perverso. Quando ele escutava que alguém estava pregando Cristo, ele ia até lá, ou para dar uma coça, ou para prender, ou até para participar da morte, como foi o caso de Estevão. O primeiro mártir, que é você morrer por uma causa, do Novo Testamento, da Nova Aliança, depois de Jesus, foi o Estevão, e o Paulo, que era Saulo, participou da morte do Estevão. Só que para o Paulo ser o que ele foi, Romanos 1:1 vai dizer assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Paulo era servo, o chamado, a vocação que Deus lhe tinha dado, era para ser apóstolo. O que é apóstolo? É aquele que é propagador de uma doutrina. Paulo não era discípulo, ele não estava lá no grupo dos 12. Ele não foi chamado para ser discípulo, para ser um aluno, para ser um aprendiz, alguém que ia aprender com o mestre. Não, Paulo foi chamado para propagar os ensinos de Cristo. E no caso de Paulo em específico, quem foi que revelou para ele? Jesus. Paulo instituiu a Santa Ceia, que a gente vai servir daqui a pouco em 1 Coríntios, mas ele não estava na última ceia. Por isso que ele deixa claro que ele está falando para o povo que o Senhor revelou. O Senhor se revelava para o Paulo, usava o Paulo. Ele era perverso quando era Saulo, corrompido, sujo, mas decidiu se santificar. Quando você torna-se alguém santo, ou melhor, separado das coisas deste mundo aqui, o Senhor vai te capacitar. Você vai ser idôneo. E eu vou te garantir uma coisa: não há nada mais recompensador do que você ser usado por Deus. Quantas vezes, experiência minha, já aconteceu comigo, em alguns casos eu fico até constrangido, meu Deus, porque eu reconheço, não estou falando isso com demagogia não, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha fragilidade, e quantas vezes, mesmo diante da minha pequenez, da minha fragilidade, da pequena pessoa que sou, o Senhor já me usou para te trazer uma palavra. Quantas mensagens eu recebo de pessoas que estavam prestes a cometer uma loucura e receber uma palavra minha, em forma de vídeo, em forma de áudio, até vindo na igreja, e mudou a decisão. Quantas pessoas curadas, casamentos restaurados, vidas que se entregaram a Cristo. Às vezes eu fico até constrangido, porque eu reconheço que não sou para tal. É o Senhor que usa. Mas o Senhor não pode usar com um espírito manchado, adulterado, corrompido. Tem que se purificar. E o caminho para a purificação a gente vai ver agora. 2 Coríntios capítulo 7. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 7. Tem pressa hoje não, tá, pessoal? Hoje aqui eu não vou roubar a revelação não. Eu vou entregar tudo que Jesus me deu. 2 Coríntios 7, versículo 1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície, na carne e no espírito, aperfeiçoando, completa comigo agora, queridos, ó, a santificação. De que maneira? Não, vamos falar mais alto aí. De que maneira, gente? No temor de Deus. Olha para o pastor. Somente no temor que quem está imundo consegue se purificar. Somente no temor que quem está limpo consegue se manter limpo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Não sei você, mas eu conheço muita gente que por não temer tem medo.
E se a gente olhar na Bíblia, não é para menos não. Porque Deus foi terrível, terrível com quem não temeu Ele. Não, é só você olhar para a Bíblia. Os caras que colocaram Daniel na cova, no outro dia eles foram colocados lá no lugar de Daniel. Faraó, quando quis atravessar o Mar Vermelho, que Deus abriu para os hebreus, não foi para os egípcios. Mas quando o Faraó quis passar, Faraó não temia Deus. Nem ele, nem o povo do Egito. Quem deveria temer e às vezes desviava da conduta era o povo hebreu, que estava cativo no Egito. Mas quando o Faraó quis passar, as águas, né, que tinham virado parede, caíram e todo mundo morreu afogado. Domingo eu falava aqui sobre o povo amalequita, que quando o povo de Israel estava saindo do Egito e estava indo para Canaã, o povo amalequita intentou contra o povo de Deus, que não temia a Deus. Deus guardou aquele episódio, e quando ele constituiu Saul, que era o primeiro rei, que foi o primeiro rei de Israel, o profeta Samuel disse qual era a missão de Saul como rei. O Senhor lhe constituiu rei para destruir os amalequitas. Mas o que foi que os amalequitas fizeram? Intentaram contra o povo de Deus. Só que é melhor, irmão, você temer do que ter medo. Tem gente que morre de medo de Deus, e eu afirmo, não é para menos, caso a pessoa não tema. Lembre que no grande dia, muitos vão até dizer: Senhor, Senhor, curei no teu nome, expulsei no teu nome, expulsei demônios no teu nome. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, olha que coisa séria, que está preparado para o diabo e seus anjos desde o princípio. Não adianta, pode se apartar de mim. Então muitos deixam de temer e vai ter medo, e não é para menos, porque Deus mostra-se na Bíblia ser terrível para quem não o teme, para quem não o respeita, os seus estatutos, os seus juízos, os seus decretos. Entenda que o temor me encaminha à santificação. Salomão, eu estava falando isso durante o dia, Salomão foi inspirado por Deus para escrever quase que na totalidade 3 livros. Provérbios, ele ainda escreveu alguns salmos, mas isso que se dá autoria a ele: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Quando ele está terminando a missão que o pai lhe tinha confiado, o filho de Davi, Salomão, Salomão diz assim: ó, tudo que eu falei para vocês, eu estou terminando agora, mas tudo que eu estou falando para vocês, ele já estava no final de Eclesiastes, se eu não me engano Eclesiastes 12 ou 13, a memória aqui falhou um pouco, mas ele já vem falando Provérbios, Cantares, alguns salmos, Provérbios, Cantares. Quando ele está concluindo Eclesiastes, ele está dizendo: tudo que eu falei para vocês, o fim é: temam a Deus. Tudo que eu falei para que no fim vocês viessem temer a Deus, respeitar os estatutos de Deus. Quem já manchou o espírito, no temor, consegue se limpar, porque a santificação é antecedida pelo temor. Quem já manchou, quem ainda não manchou, espero que não manche, consegue se nutrir, se manter intacto, sem se desviar para a direita, nem muito menos para a esquerda. Ontem, eu até compartilhei na live do Instagram à meia-noite. Deus me atentou a um fato. Esse texto eu já li várias vezes, eu já até preguei também, de Marcos capítulo 5, que eu confesso que eu já li esse texto e eu nunca tinha atentado assim, com tanta clareza ao que está lá. Vamos ver, tem totalmente relação ao que eu estou pregando. Marcos 5 é aquele momento que Jesus, convidado por Jairo, ele vai até sua casa, porque a filha dele estava morta, né, a Talita. Uma jovem, 12 anos, morreu. Foi um alvoroço, diz a Bíblia. E Jesus foi lá.
Aí quando Jesus está indo, tinha uma multidão com ele. Quando Jesus está indo no caminho, a multidão apertava Jesus, eu acredito que ele ia devagarzinho, andando, apertado pela multidão. Com quem que ele se depara? Com essa mulher, que eu vou ler já, Marcos 5, tá? Essa mulher, ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E é fato que por causa do fluxo e da hemorragia contínua que ela tinha há 12 anos, ela tornava-se uma mulher imunda. A lei naqueles dias era muito cruel, tanto para a mulher hemorrágica, como para alguém com lepra. Não se tinha a riqueza de informações que tem hoje acerca dessas doenças. Se cria naqueles dias que era uma doença que, convivendo com aglomeração, ela acabava contagiando. Então o que se cria naqueles dias é uma pessoa hemorrágica tem que ficar em isolamento social, porque senão contamina outra. Era a limitação da ciência, da medicina daqueles dias. Mesma coisa do leproso. O tempo foi passando e a ciência foi entendendo que não é assim. Que não tem como alguém com hemorragia transmitir a hemorragia para outro. Naquele tempo não se tinha esse entendimento. E por ser, no caso dela específico, hemorrágica, ela tinha que ficar isolada. E se ela fosse pega convivendo em meio de outras pessoas sãs, ela seria penalizada. Só que essa mulher, gente, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela sabia que Jesus era curandeiro, milagroso. Já tinha operado milagre em toda a região da Judéia, na Galiléia. Aí Jesus está passando lá. Ela não podia falar para ninguém não, porque ela não podia ter contato com pessoas sãs. Ela falou para ela, eu só preciso tocar nas orlas dele e eu serei curada. Para adiantar, você vai direto no versículo 30 que diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, ela sentiu que parou o fluxo do sangue. Temendo e tremendo. Eu vou ler de novo essas duas palavras. Temendo e o que mais, igreja? Eu vou ler de novo. Temendo e tremendo. São dois sentimentos distintos. Olha para mim. Ela estava temendo, respeitando o que tinha acontecido, só que ela estava morrendo de medo. Por quê? Porque ela não podia estar ali no meio daquele povo, não. Então ela deve ter parado e pensado consigo assim: pronto, descobriram. Vão ver que eu sou hemorrágico, eu não posso estar aqui e vou ser penalizada pela lei. Mesmo ela com medo, o que conduziu ela foi o temor. Ela estava com temor e com medo. Você sabe que o medo faz a gente ficar atado, né? Inerte. Às vezes fica ali alguns segundos sem reação. Mas o temor a Deus me instrui de outra forma. Olha o texto, vai dizer assim, ó: aproximando-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Eu vou ler de novo. Aproximando-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Isso aqui só faz quem teme a Deus. Você pode estar imundo, permita-me a franqueza da palavra, como essa mulher estava, imunda, tinha que ficar isolada, ninguém queria ter contato com ela, mas quando você teme, você se aproxima, se prostra e fala a verdade. Quando você respeita os estatutos do Senhor, você não consegue viver longe de Deus, irmão. Eu não sei como tem pessoas, até que me assiste, que consegue levar uma vida longe do Senhor. Não há vida longe de Deus. Ele é o Senhor da vida. Ele diz ser o dono da vida, porque só Ele pode dar e tirar. Quando eu temo, respeito os estatutos, os juízos de Deus, eu posso estar sujo, o meu espírito pode estar corrompido, podre, mas eu vou me aproximar do Senhor.
E quando eu chegar diante dele, eu não vou chegar armado, eu vou chegar rendido. Eu vou me entregar, eu vou me prostrar. Eu vou me lançar aos pés do Senhor e vou pegar todas as minhas justificativas que me levava a me nutrir longe dele, vou amarrar tudo e jogar na lata do lixo que não tem me servido. O temor, não importa se você está sujo ou se sujou, se já vem sujo do pecado ou por esses dias se sujou, o temor faz você se aproximar dele. Chegou diante dele, você se rende. Eu estou errado mesmo, vou mudar. Você não fica tentando tampar o sol com a peneira. E, além disso, de se aproximar e de se prostrar, você fala toda a verdade. Você sabe que a verdade é libertadora, né? A mentira perdura até a verdade chegar. Quando você fala a verdade, aí você abrir o coração para ele. Senhor, é o fulano de tal que está me chamando a atenção. Pode abrir o jogo para Jesus. Tudo começou naquele dia. Fulano falou isso, fez isso, eu guardei no coração. Tudo começou quando eu fiquei sabendo daquele escândalo. Porque muitos são desviados, segundo o Evangelho de Lucas 17, por causa dos escândalos. Fala para o Senhor, fala a verdade, irmão. Uma pessoa que teme, ela fala a verdade. Ela não fala meias verdades, ou é ou não é. João 4 fala do encontro que a mulher samaritana teve com Jesus. Ela era samaritana, Jesus era judeu. Dava choque. Mas aquela mulher que era pastora de ovelha e tinha levado as ovelhas ao poço de Jacó para beber água, ela se encontrou com Jesus Cristo. Jesus pregou um pouquinho para ela ali. Daqui a pouco Jesus, para continuar o sermão, Jesus falou: mulher, agora vai em casa e chama seu marido. E ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus falou: você falou a verdade. Você teve 5 maridos e o que você tem não é seu. O que chama a atenção de Jesus é a verdade, irmão. Não é você tentar ali se justificar ou usar ferramentas para, de uma certa forma, inocentar o pecado, santificar o erro. Às vezes você está perdendo o controle com muita facilidade. Chega para Jesus: Jesus, e isso tem me tirado a paz. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Deus não procura perfeitos, Deus procura pessoas sinceras. Quando eu temo a Deus e respeito os seus estatutos, eu posso estar imundo, podre, mas eu vou me aproximar, eu vou me render e eu vou falar toda a verdade para Jesus. Diga glória a Deus. Nós sabemos que essa mulher foi curada. Jesus limpou ela, purificou ela daquela imundície. E é o que o Senhor está apto a fazer em mim e em você: nos limpar, nos santificar e restaurar o relacionamento que nós tínhamos com Ele. E por uma mancha no nosso espírito, que é o nosso verdadeiro ser, esse relacionamento foi violado.